eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nesse momento é que todo mundo sabe que Deus criou o homem e a mulher, e sem roupa nenhuma. E a Bíblia diz que Deus passeava no jardim e falava com eles. Eles nus na presença do Senhor e não se envergonhavam. Então a nudez, naquele momento ali, não trazia vergonha para eles e diante de Deus. Mas Deus conversou com eles e nós sabemos que revelou que todos os alimentos estavam disponíveis para eles e só deu uma ordem, para não comer do fruto proibido. E a Bíblia diz no capítulo 3 que Satanás enganou a mulher e ela comeu, deu ao marido e foi concretizado o pecado. Então, depois que a Bíblia fala disso lá em Tiago, que depois do pecado consumado gera morte. E o pecado foi consumado. E aconteceu o que Deus falou. Imediatamente, eles, todos dois, foram mortos espiritualmente. E depois começou os seres humanos a morrerem na terra biologicamente. Mas de imediato a morte espiritual chegou para eles depois da desobediência. Porque o pecado foi para a alma, houve uma prática e uma desobediência à orientação de Deus. Aí no capítulo, eles não, tem que ver as palavras que são reveladas para nós. Eles não se envergonhavam, não sentia vergonha antes na presença de Deus por estarem nus. Mas depois, no capítulo 3, versículo 10, quando o pecado entrou e Deus, de novo, a mesma pessoa veio se apresentar, Deus, agora eles estavam com vergonha. E Deus fala, está com vergonha porque se escondendo porque estavam nus e antes não. Aí eu me apresentei agora, vocês estão com vergonha? Aí Deus já sabe o que causa vergonha. Claro. Aí Deus, por um acaso vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? Deus revelou. E Deus revelou para eles que aquele sentimento que eles estavam e não tinham por causa do pecado. Tentaram se esconder, arrumando veste para eles. Mas diante de Deus, aí Deus pode tirar isso. Querem tapar a nudez com o que vocês arrumaram? Pecador é vocês, não sou eu, pô. Aí vocês querem botar isso e ficar na minha presença? Não. Isso está errado, tira isso, botou outra vestimenta, pele de animal, mas eu não falei que se acontecesse, qual era o castigo? Pode sair da minha presença. A sentença continua. Então eles e toda a humanidade ficaram sob o juízo de Deus, separados da vida de Deus, separados da comunhão com Deus, por causa do pecado. E vê que gerou um sentimento que não tinha vergonha. Vergonha, por quê? Sentimento de culpa. O juízo de Deus veio para cima deles. Então a vergonha no homem está relacionado ao juízo de Deus na vida do ser humano. Porque eles sentiram o juízo, vergonha. A vergonha é gerada pelo pecado, inimigo de Deus, que trabalha, por isso que a tristeza, segundo Deus, quando se sente vergonha, tu pode sair do juízo.
Amém? Então, que a gente entenda essas coisas de uma forma clara, que não é qualquer coisa. O sentimento de vergonha é um sentimento de culpa. Isso significa que o juízo de Deus está sobre a vida. Amém? Não o favor. A ira de Deus se manifesta trazendo primeiro vergonha. Por isso que o homem ele age de todas as formas para não ser repreendido, porque causa vergonha. Mas a humildade não age assim. Porque primeiro vem o sentimento de vergonha. Você está morto. Morto? Mas depois revela o que é revelando isso. Aí não tem problema eu ser envergonhado, mas depois ser honrado. Porque Deus falou com eles e a vergonha é uma desonra. Quando a gente vê alguém nu na rua, é uma tristeza incrível. A criança, ela nua, mas vai crescendo, já sente vergonha. Isso tudo por causa do pecado. Eles foram derrotados pelo inimigo, Satanás e o pecado. Foram derrotados, mas eles tinham conhecido já a palavra, não precisavam ser derrotados, porque eles já estavam na presença de Deus, escutou a voz de Deus, não havia aí Deus o castiga, porque não tinha necessidade de vocês serem derrotados, porque vocês já tinham escutado a minha voz. Então confusão. Já viu quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, que nós não seremos confundidos, não seremos envergonhados. Entenda, a vergonha, o sentimento de vergonha é um sentimento de culpa, que revela o juízo de Deus sobre a vida. E com escutando a palavra, eu vou ter a certeza de quem está sobre a minha vida, a abundante graça ou juízo. Não podemos esquecer isso. Então, o pecado, já a Bíblia diz que até revelar, olha a profundidade disso, até ficar falando o que os pecadores fazem em oculto, até dizer torpe entre santos. Torpe é vergonha. Então, se nós nos reunirmos e ficar falando o que eles fazem em oculto, não se agrada não, porque não convém a santos ficar repetindo o que eles fazem. Já que o juízo é um dos componentes de Deus nesse sentimento, esse sentimento, nós temos que temer ou não? Quando escuta a voz dele. Porque até então eles pecaram e estavam como? Estavam lá. Mas quando Deus abriu a boca, procurou eles, o sentimento veio. E viu que tentou o quê? Se esconder. O sentimento de vergonha leva a pessoa a querer se esconder por causa da culpa. Amém? Mas viu que não tem como se esconder. É uma loucura. E Deus, a gente tentou se esconder de todas as formas. Jesus veio e espalhou o evangelho. E por amor, para ninguém ser culpado e depois falar, mas eu não escutei, ninguém falou comigo. Aí Jesus, não, vai e espalha o evangelho a toda criatura, ninguém vai ter desculpa. Amém? E não é para condenar, é para salvar. Então, e nós temos, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ver a nossa situação espiritual. Que é para a gente isso aqui agora. O apóstolo Paulo vai repetir nas cartas que Jesus, quando voltar, não pode encontrar gente nu. É nu, literalmente, eles estavam nus, aí sentiram vergonha, mas a Bíblia fala de uma nudez espiritual. Espiritual. É por isso que a Bíblia vai revelar que nós nos revestimos de Cristo. Se você se revestir de Cristo, está se revestindo da justiça de Deus, para não pegar ninguém nu.
sem a palavra. Então, em nome de isso é para nós. E aí o que acontece? Como é que eu vou revelar que não estou nu? Quando eu vivo para Cristo. Senão está o juízo sobre a minha vida. Porque eu digo para todo mundo que eu entreguei minha vida a Ele. A Bíblia diz que Jesus venceu todos os nossos inimigos, triunfou sobre todos eles na cruz. E foi assim, a Bíblia diz que foi publicamente. Os derrotados foram os nossos inimigos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Por isso que agora, se eu creio no grande vencedor, da maneira que a Bíblia diz, eu não serei envergonhado. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus já afirmou: vocês são luz do mundo. Não pode o inimigo que tem que ter vergonha. Os que estão ligados às derrotas são os inimigos. De nossas almas eles foram derrotados. O pecado foi derrotado. Satanás foi derrotado. Os desejos que predominam na natureza humana, teve alguém aqui de cima que revelou que o desejo humano foi derrotado. A nossa vontade era um grande inimigo nosso. Aí desceu alguém para fazer a vontade do Criador e revelou que é o grande vencedor. Quando a Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Todos os desejos e prazeres dessa terra foram vencidos por Jesus Cristo. Então o que prende o homem foi vencido. Não é à toa que está revelado que a família chamou ele ali. Sentimento terreno ele. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Em tudo foi tentado para revelar a natureza terrena, mas sem pecado. Então, quando está escrito isso, é para ver que ele venceu. Aí a gente pensa só que venceu Satanás, venceu a nossa natureza caída, ele foi o vencedor. Alguém com a alma sarada, revestido com a glória de cima, veio de cima para nós podermos nascer de novo, para nós vivermos essa palavra que é revelado para nós. O Deus deles, antes, o Deus deles é o próprio ventre deles. Eles não estão interessados com as coisas de Cristo, com os interesses de Cristo, mas só o que agrada a eles. Jesus veio revelar que isso está errado. O que Deus quer não é isso. Por isso que ele veio trazer as vestes de cima. Amém? Então eu tenho que ter cuidado para quê? Para não cair nesse erro. Porque a Bíblia diz que essa atitude deles é para a perdição deles. Em Filipenses 3, no 17, seja também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tens em nós, e pelos que assim andam. Presta atenção nisso, pô. Amém? Por isso que eu tenho que conhecer um pouco aqui na Bíblia a vida de Jesus, a vida de Paulo. Eu tenho que conhecer, pô. E a Bíblia é muito clara, olha quem assim anda. Então o parâmetro é os apóstolos, são os apóstolos. O parâmetro é quem anda na justiça. Amém? Então já vai tendo cuidado, senão tu vai estar nu. Se não pegar logo isso aqui, anda nu. Anda sob o juízo de Deus. Eu tenho que saber se eu estou sob o juízo ou sob a graça. Por quê? Porque há dos quais muitas vezes vos disse, viu? Não foi uma não, nem duas. E agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles
é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Aí fica muito difícil explicar. Quem é que aqui só pensa nas coisas terrenas? Eu também. Quem é? Como é que é pensar nas coisas terrenas? Pensar nas coisas terrenas é não buscar e pensar nas coisas de cima. Continuamente. Mistura o evangelho do céu junto com o outro evangelho da terra. É uma mistura. Ama a Deus, amo Jesus, mas também amo o mundo. Amo a vontade de Jesus, algumas coisas, mas amo também a minha. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o vento, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Aí, ó o 20, mas a nossa cidade está nos céus. Qual é o sentimento quando eu escuto que a minha cidade está no céu? Que alegria tem em mim de saber que a minha cidade não é mais aqui, que isso aqui não me pertence mais, que eu tenho que viver como se não tivesse mais aqui, com os olhos voltados para a eternidade, não preso mais em nada aqui. Aí está relacionado a tudo, donde nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É esse sentimento que está em nós. Se não tiver esse sentimento, eu ainda estou nu, porque se não for esse sentimento, eu desobedeço, e porque eu estou na desobediência. Amém? Então, sobre esses, viu, para a perdição deles mesmo, está o juízo de Deus sobre a vida deles. Eu não quero, em nome de Jesus, e eu não posso, aí, ó, quando Jesus veio falar, lembra, eles estavam vivendo normalmente, quando Deus apareceu de novo, é que foi gerado o sentimento. Isso aqui, tem que ser tirado, o sentimento de culpa de dentro de nós. Tem que ser tirado o sentimento de vergonha. Tem que parar de ficar se escondendo, guardando o pecado, guardando a mentira, guardando aqui o amor ao mundo, mas praticando. Não pode, ele vai se apresentar e vai te mostrar quem você é. E tu não pode fugir. Qual é o sentimento de tristeza escutando a voz? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Prestou atenção, irmão? Agora ele está falando, seja isso tudo, porque qualquer coisa errada em você vai atrapalhar o avanço do evangelho, vai ser uma barreira para as pessoas terem um encontro comigo, vai ser um empecilho. Seja um exemplo em tudo, só assim tu vai trazer alguém para morar contigo, só assim você vai levar alguém a viver a minha palavra. Se não viver isso aqui, é o juízo em cima. Aí se eu estou afirmando, tu vai pregar pecando, eu vou te exortar. Se tu não pregar, eu vou te exortar. Gravidade, força, firmeza, sincero. Não pode haver uma corrupção na tua palavra. O que tu tem que falar do meu evangelho, fala com simplicidade, para todos entenderem. Nada de mostrar sabedoria, sublimidade de palavra. Fala sã doutrina, fala a minha palavra. Só assim o meu juízo não está sobre a sua vida. Só assim o meu juízo não está sobre a vida de outros. Para o adversário se envergonhar, para não poder falar nada de nós. Quem quer ser diácono? Quem quer ser pastor? Isso está uma festa por aí.
e todo mundo falando mal de ladrões, falso testemunho, atrapalha. E você e eu, se não viver a palavra, tu é o empecilho, eu sou o empecilho para alguém se converter. Se a Bíblia está falando que você é repreensível, se sujeite, pare de ser. Que a maior desgraça, a maior vergonha que o ser humano vai passar em todos os tempos, principalmente os cristãos, está naquele dia não entrar. É quando ele levar a igreja, ficar pensando que ia subir. O apóstolo Paulo revelou: mas aquele que crê em Jesus não será confundido, não será envergonhado, não vai ser iludido, vai subir. Filhinhos, não vos enganeis, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, em nome de Jesus, gerou com a revelação sentimento de culpa, é juízo de Deus em cima. Está se escondendo para não ser exortado, envergonhado, o juízo de Deus está sobre a tua vida. Se tu não revela a verdade aonde quer que você esteja de Jesus, o juízo de Deus está sobre a vida daqueles que estão perto de você e de você também. Amém? Essa é a verdade. Porque eis que ponho a pedra em Sião, pedra de esquina, e todo aquele que crê nela não será confundido. Não será. Vai revelar, o apóstolo viu, entendeu? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação. Aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declarou: se vós se envergonhar de mim, se vós entre essa geração adúltera, perversa, se vocês se envergonharem de mim, aí eu também me envergonharei de vós diante do meu Pai que está no céu. Se você não suportar o desprezo, se você não suportar a separação de alguma amizade, se você não suportar isso na tua vida, aí tu vai se envergonhar de Jesus e da palavra dele. Eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade, teve vergonha de mim. Teve um momento, vergonha também significa coisa vil. Quando tu não revela a verdade de Jesus, tu está falando que isso não convém. É inconveniente revelar Jesus. É uma coisa vil. É grave. Quantos pecados nós praticamos, a humanidade praticou? A primeira criação, os primeiros criados, Adão e Eva. Uma desobediência, sai daqui. Se nós, depois de tivermos escutado a verdade, conhecimento da verdade, e pecar voluntariamente, o que resta? Sai daqui. O salário do pecado continua sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero ter alegria agora, vivendo o Evangelho, para poder ter a verdadeira alegria diante do meu Senhor, que eu espero Ele. Em Efésios 6:24, o apóstolo Paulo: que a graça esteja em todos aqueles que amam Jesus sinceramente. Não tem graça na vida de ninguém que não ama Jesus com coração puro, sincero. Não tem. Que a graça... O apóstolo Paulo, o que o Espírito Santo está querendo? Qual é essa mensagem do Espírito Santo para nossas vidas? Não, que a graça nunca vai estar sobre a vida de quem não ama o Senhor Jesus de todo o seu coração. Não, não. Então o que tem? Juízo. Porque felizes são os que são puros de coração. Quem são os puros de coração?
Quem teve um encontro genuíno com o puro, com o justo, com o santo. Então, em nome de Jesus, eu não posso, juízo, e viu, literalmente, sai daqui. Aqui vocês não ficam mais. Não foi assim com Adão e Eva? Não foi? Isso é no mundo espiritual. O salário do pecado é a morte. Deus não tem comunhão, a graça não está. Ele, porém, dá graça aos humildes, mas o soberbo resiste. Não tem comunhão. Descobrir que eu estou sob o juízo, não podemos nos enganar e viver como se não tivéssemos, porque só sai do juízo quem entende que está, senão não sai. Amém? Isso é revelação para nossas vidas. Ele é imutável, não muda. É a graça que veio, nem merecíamos. Então, em nome de Jesus, o juízo está sobre a vida dos que praticam a iniquidade. Quem pratica o pecado. Quem pratica o pecado? Quem não vive o Evangelho, não obedece o Evangelho, mas só obedece se amar. E amar o quê? O que ele fez por nós. Amém? Então não tem. Olha o que ficou buzinando na minha cabeça agora de manhã. Olha, eu não consigo, isso não veio de mim. Não foi eu que criei isso em mim. Eu sei que não foi. Eu sei que eu não era assim. Eu era político. Eu armava um esquema para ficar bem com todo mundo gostava de mim, mas é a velha natureza que agia aqui, influenciado pelo maligno. Isso revelava a flexibilidade do mal, mas alguém entrou em mim, me tirou isso de mim. Aí eu vi por quê. Curam a ferida do meu povo levianamente, falando paz, paz onde não há paz. Você não vai encontrar na minha vida um pastor que te abrace, que fique rindo para tua cara, brincando contigo, se divertindo contigo, e você fora do Evangelho, não obedecendo. Eu não consigo, e isso não aconteceu comigo porque eu quis. Porque ele me tirou o leviano, o falso, e colocou o verdadeiro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que disse: está em pecado e está fora do reino. Glória a Deus! Porque fala a verdade, porque quem veio foi a verdade, e quem desceu depois a verdade, e quem vai levar a verdade, nada de mentira. Glória a Deus! O engano é do diabo, a mentira é do diabo. O primeiro foi o diabo agindo, e os pecados é a carne e o diabo agindo, mas a verdade é o Espírito Santo agindo, a verdade é Jesus agindo. Então eu não posso te tratar de coitadinho, eu não posso te tratar que tu é algum problema, não, é porque tu não recebeu a solução do problema. Quando ele chega, acabou nosso problema. Acabou. Se acabou aqui, acabou nos apóstolos, acabou nos homens de Deus que viveram o seu evangelho, pode acabar no teu também. E a gente andar em novidade de vida, se amando verdadeiramente uns aos outros e amando a vinda do Mestre. Então, em nome de Jesus, não se alegra no que tu tem, não se alegra no que tu pode ter, se alegra naquilo que tu nunca pensou em ter e veio para você.